Vamos seguir com os nossos destaques. Sem conseguir uma base coesa no Congresso após 2 anos de mandato, o presidente Lula deve enfrentar um cenário ainda mais complicado ano que vem, 2025. Bruno Pinheiro está de volta e conta pra gente como que pode ficar então esse cenário para o ano que vem, que já está quase aí, né, Bruno? Recomeços sempre são difíceis, né? E aí no ano que vem um recomeço literalmente na legislatura com várias lideranças que serão alteradas em nomes do centro, da direita também, que já é oposição ao governo atual. Mas o que tem chamado a atenção e tem assustado o governo são as alterações em legendas de centro ali, legendas de Arthur Lira, o União, inclusive, que era liderado pelo deputado Elmar Nascimento, chegou a ser cogitado como o sucessor de Arthur Lira, renunciou uma reeleição da liderança da legenda e agora nomes que estão chegando ou que vão chegar lá no ano que vem, que já comprovaram que são oposição ao governo federal, ainda que as suas legendas ocupam um tipo de ministério, um espaço dentro do governo. Eles, de forma individual, são oposição ao governo. E aí que está o receio, justamente do governo de ter uma vida difícil, complicada, em votações, em articulações dentro do Congresso com essas novas lideranças. E aí a gente repete o que eu já tinha ouvido de que Arthur Lira disse a alguns dos seus aliados durante a última semana que é necessário uma reforma, já que algumas legendas que ocupam espaço no governo não são fiéis ao governo e algumas que são fiéis ao governo não têm espaço nele. Então, diante disso, vai de encontro com o que é uma visão que é necessário uma reforma ministerial, mas ao mesmo tempo esses líderes estão chegando, se articulando, levantando números da gestão atual para colocar em discussão já no ano que vem, assim como a direita. A oposição escolheu então o nome do deputado com Coronel Zuco, será o líder da oposição, como outros nomes de centro que também vão se declarar como oposição, o que fica difícil para o governo. Agora, juntando as emendas, a reforma ministerial, gente solicitando espaço no governo, tem muita coisa a ser negociada logo em fevereiro. E aí nessa articulação começa a ter o receio, inclusive sobre votações importantes, como regulamentação das redes sociais, orçamento já no início, de acordo com Randolfo Rodrigues, essa votação vai acontecer ainda em 20 de fevereiro, então são vários assuntos de interesse do governo que acabam ficando em risco para conseguir a votação. Em uma das últimas entrevistas de Arthur Lira, ele deixou muito claro que o governo não tem voto suficiente na Câmara dos Deputados. Soraya. Obrigada, Bruno, pelas tuas informações. Agora, às 5h mais 24. O pessoal da rádio vai fazer um rápido intervalo. E nós aqui continuamos, então, a discutir esse imbróglio político que ficou tudo para o ano que vem, né? O que não ficou decidido esse ano vai ficar para o ano que vem e vai ter coisa para falar, hein, ô Zé? Inclusive, em relação ao que o Bruno estava falando, nessas possíveis trocas de siglas, né? Talvez, até que ponto essas mudanças podem agravar ainda mais esse cenário de dificuldade que o governo está tendo, hein? Pois é, olha, o parlamentar só pensa naquilo, na reeleição, todos querem a reeleição. E com base na resposta às urnas, agora nas eleições municipais, é que os deputados vão descobrir quais são as siglas que são competitivas para 2026. Essa é uma realidade. Haverá uma janela, que eu chamo de janela da infidelidade, é quando os deputados podem mudar de partido tranquilamente, sem perder um mandato, né? Então, lá na frente, faltando um ano para a eleição, aí haverá a abertura desta tal janela da infidelidade, onde haverá esse troca-troca. A realidade é o seguinte, haverá uma redução do número de partidos políticos no país. Me refiro aí a partidos habilitados para agirem politicamente no Congresso Nacional, né? A cláusula de barreira impõe ali exigências e muitos partidos não atenderão à cláusula de barreira. Então, haverá uma grande mudança. Agora, o governo, ele foi todo preparado para a gestão dos 2 primeiros anos, a governabilidade. Quem entrou no governo já entrou dizendo, olha, eu estou fechando um compromisso de governabilidade agora,
o meu partido é de oposição e continua assim. Ninguém pode pensar que o PP vai apoiar o presidente Lula e outros partidos políticos que estão no governo, né? E o próprio MDB é a dúvida, é o partido que o governo está querendo puxar, está querendo o apoio, mas há dúvidas, né? Então, assim, a partir de agora, o governo tem que pensar em 2026. Aí será mesmo um novo governo. Apresentaram essa ideia ao presidente Lula, ele resistiu a fazer qualquer mudança. Ele tem privilegiado ali no Palácio do Planalto, chamados ministros da Casa, os que o apoiaram quando ele estava em dificuldade, preso, e é comum ele citar esse tipo de lealdade. Então, assim, haverá o tempo em que é preciso preparar o governo para 2026. E aí será realmente um governo diferente. Quando? Aí vai depender do presidente Lula. Está todo mundo aqui imaginando que será depois das eleições dos presidentes da Câmara e Senado, ou seja... Acho que a gente perdeu o contato com o Zé, mas deu para entender, compreender a mensagem que ele quis passar. Ô Gani, eu acho que a gente viu com mais... quase mais explícito na semana passada um pouco essa falta de alinhamento, né? Porque precisavam de votações, o tempo estava apertado e a gente via essa resistência, essas tentativas, né? E aí, quais seriam de fato os efeitos mais práticos de um Congresso ainda mais fragmentado e com pautas ainda que não foram votadas, né? Olha, difícil governabilidade, o governo não está com vida fácil. Primeiro porque foi eleito com uma base muito frágil, fez uma aliança ali muito ampla com o Centrão, mas com interesses muito divergentes. Vamos lembrar que está na base do governo, por exemplo, União Brasil, que é um partido que está na base e faz oposição ao governo federal. Você tem o PSD, né? E o PSD aqui em São Paulo compõe com o governo Tarcísio, que claramente também é uma oposição ao governo federal. Então é uma base muito fluida, é uma base muito frágil, né? Não tem uma base orgânica o governo. Para piorar, você tem uma situação econômica com um pouco mais de inflação agora, a alta do dólar, uma piora das expectativas para o ano de 2025, que também traz desafios. A gente sabe que quando a economia está muito bem, não é o caso, a popularidade do governo vai lá para cima e aí é um rolo compressor, acaba passando tudo porque a população apoia o governo. Não é o caso agora, diferentemente do primeiro e do segundo mandato do governo Lula. Agora a situação é muito mais desafiadora. E tem um Congresso que quer emendas e tem uma sangria por emendas e cada vez mais emendas, né? E que está insatisfeito com essa restrição agora por parte do Supremo Tribunal Federal, com proibições de emendas e pedindo mais transparência, etc. Então, é uma situação estruturalmente complicada e essa troca agora de comando dos partidos, dos caciques partidários, é mais um ingrediente aí, colocando uma vida complicada para a governabilidade. Kriegner, você vê também essa fragmentação, essa falta de consenso aí, afetando também a percepção política de governabilidade do Lula, até de governar o restante do mandato? Com certeza, Soraya, com certeza. Tá evidente, né? Só não vê quem não quer essa dificuldade do governo, inclusive de compor os seus quadros nos ministérios, né? A gente está vendo aí hoje o presidente Lula conversando com o ministro da Defesa, o ministro Múcio, pedindo para que ele ficasse mais um pouquinho. Já é a segunda, se não me engano, terceira vez em que ele tem que tentar convencer o atual ministro da Defesa a ficar no cargo, para que ele possa dar continuidade aí com a interlocução nas Forças Armadas. Não é o único ministro que já está ameaçando pedir demissão, e não por uma razão escusa ou porque não se opõe, mas porque simplesmente já não quer mais fazer parte do que está acontecendo. Então, um governo que teve tanta popularidade na sua primeira edição, na sua segunda edição, agora se encontra num lugar em que não só não tem capacidade de articulação com o Congresso, mas também já está com dificuldade em compor quadros importantes, de pastas importantes, realmente
realmente isso aqui é um alerta para o governo Lula de que não vai conseguir fazer muitos grandes avanços, justamente porque não tem essa capacidade, essa liderança que tinha antes. A impressão que eu tenho é que o presidente Lula entrou na cabeça do terceiro mandato, entrou no terceiro mandato com a cabeça do primeiro e do segundo, achando que o cenário seria o mesmo, que o trânsito ali com o Congresso seria esse, a aprovação com a população também seria a mesma coisa, e deu com a cara na porta, justamente porque não é assim, na verdade é o oposto, e a lição de casa que deveria ter sido feita para que conquistasse pelo menos uma parcela da popularidade que teve na primeira e no segundo mandato, não foi feita, aliás, foi feito o contrário, e a consequência vai chegar. O maior problema talvez seria na comunicação mesmo, ou claro, um conjunto de fatores, mas a comunicação ali guiando e até já a sinalização de uma possível troca no Ministério das Comunicações. Olha, Soraya, se me perguntar, assim, a resposta sincera é que o problema está na existência e na essência desse governo, mas a comunicação tem um jogo muito importante aí. Mas não fez a lição de casa na parte econômica, não fez a lição de casa na parte política de articulação com o Congresso, alimentou o Congresso e o desejo pelo poder e dinheiro do Congresso, então deu o doce na mão da criança, agora não vai tirar mais, e não adianta reclamar que a criança está com o dente podre também, porque quem incentivou a criança a pegar o doce foi você, então agora tem uma responsabilidade aí a ser arcada, né? Qual é a cara do governo? Temos? Não tem cara, na verdade, não tem uma grande marca. Talvez o que tenha é uma ausência de marca, ou uma marca, o que tem até agora, né? Uma volta da inflação, uma marca claramente de um não comprometimento com as contas públicas e uma crise de segurança pública no Brasil, que, diga-se de passagem, não é responsabilidade exclusivamente do governo federal. O judiciário tem culpa com um sistema judiciário que premia aí a impunidade. Os governos estaduais também têm a sua parcela de culpa, dado os dados de criminalidade variam muito de estado para estado, mas não importa, Soraya, na percepção da população há uma atribuição ao governo federal. Então, fica essa marca da crise fiscal, da falta de comprometimento com as contas públicas, uma volta da inflação que vai incomodando a população, apesar do baixo desemprego, e uma crise de segurança pública. Toneladas de vídeos hoje nas redes sociais, no Instagram, mostrando, né, o que se tornou a segurança pública e a violência no país. Quem sabe a marca é a crise. É a crise.